Olá, boa noite. Eu sou a Carmen, deste canal Condo Good and Bad. E hoje eu trago mais um assunto polêmico e este foi a pedido de algumas pessoas que assistiram algum outro vídeo que eu fiz, que é sobre multas, que é um assunto extremamente polêmico em condomínios. Mas antes disso, eu quero dar o meu agradecimento, porque com 1 mês e meio de canal, já passou de 1.000 visualizações, o que é uma grande surpresa para mim. E algumas pessoas estão me pedindo alguns assuntos, e esse é um dos assuntos que me pediram. E vamos lá, então, aos nossos trabalhos. Eu vou aqui me basear, como devo, no Código Civil, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. E nós vamos começar aqui falando dos direitos do condômino, que é usar, fruir livremente e dispor das suas unidades, usar das partes comuns conforme a destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Aqui eu já vou citar uma coisa que é o seguinte: conforme a destinação, as partes comuns. Então, se é uma área de lazer, poderá ser usada por qualquer pessoa, inclusive se estiver devendo o condomínio, o síndico não pode excluir, assim como um condômino não pode excluir a utilização de outro. Por exemplo, se existe uma área aberta, que sei lá, alguém vai lá e faz uma festinha nessa área aberta, não se trata de um salão de festa, por exemplo, que é reservado, não pode não permitir a presença de outra pessoa naquela área. Tem que permitir, porque é uma área comum e não se pode excluir, a não ser que seja um espaço já pré-determinadamente, que quando reservado só é utilizado por aquelas pessoas. E votar nas deliberações da Assembleia quando estiver quite. Neste caso dos direitos e dos deveres e tudo que tem no Código Civil, eles são básicos, muito básicos, mas os condôminos podem se reunir, mudar a convenção e estabelecer mais direitos, mais deveres e etc. e tal. É uma liberdade que é dada pelo Código Civil para que os condôminos façam isso. Vamos citar também os deveres dos condôminos. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das frações ideais, salvo se a convenção disser que é de forma igualitária. Mas se a convenção não disser nada, será sempre pelas frações ideais e não pode ser cobrada de outra forma. Infelizmente, a justiça também falha nisso, porque num processo em que o condomínio, a convenção dizia que as despesas são pelas frações ideais, o Código Civil, como se vê aqui, prioriza pelas frações ideais, e na justiça um juiz deu como correta a forma que o síndico e a empresa administradora, que trabalha em conjunto com ele, fizeram um rateio para a obra de forma igualitária. Infelizmente, gerando uma insegurança jurídica, o juiz julgou como sendo correta aquela forma de rateio, o que não é. Realmente não é. Mas, enfim, esses deslizes acontecem também na justiça, infelizmente. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, tipo derrubar uma parede, construir uma parede. Hoje existem regras, nós vamos tratar especificamente num vídeo sobre isso. Não alterar a forma e a cor da fachada, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação. Aqui significa assim, se é comercial, tem que ser para uso comercial. Se é residencial, para uso residencial, não pode ser invertido. E também não prejudicar o sossego, a solubilidade e a segurança dos outros. E os bons costumes. Aí vamos às multas. O artigo 1º estabelece que o condômino que não paga a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, ou seja, que conste da convenção. E se não constar essa informação na convenção, porque a convenção pode não falar sobre os juros, aí será cobrado no máximo 1% ao mês, certo? Isso em relação aos juros. Se a convenção trouxer juros de 5%, 10%, valerá o que está na convenção. Só se não trouxer nada, os juros, não a multa, os juros, aí será de 1%. E no caso da multa,
vai ser no máximo de 2% sobre o débito. E aqui independe, se a convenção diz que é 20% ou 10% ou 15%, não importa, o máximo é 2%, e isso para as dívidas posteriores ao Código Civil, 10 de janeiro de 2002. Para as dívidas anteriores, vale, se a convenção não trouxer, vale a lei dos condomínios, que é a lei 4591 de 1916, que estabelecia os juros de 5%. E aí vale a multa da convenção. No parágrafo 2º, diz que o condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos no inciso 2 e 4 pagará a multa prevista na convenção, não podendo ser superior a 5 vezes o valor das contribuições mensais. E se não houver nada expresso na convenção, somente a Assembleia poderá decidir sobre a multa por 2/3 dos condôminos restantes. Tá certo? Então, quais são esses incisos 2 e 4? É daquelas dos deveres dos condôminos. Olha, 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação e dar às partes a mesma destinação e não usar de forma a prejudicar o sossego, a salubridade e a segurança. Mas independente de qualquer coisa, antes da aplicação de multa, cabe ao síndico, que é o representante dos condôminos, uma conversa, se não atendido, uma advertência, 2 advertências, e aí sim partir para a multa. Mas, seja qual for a situação, o síndico tem que sempre procurar dirimir os conflitos e não querer também impor a sua vontade sobre os condôminos. Ele tem que agir de uma forma igualitária, sem discriminar ninguém e sem perseguir ninguém. Então, da forma que ele age com um condômino, ele terá de agir com todos igualmente. E se ele não conseguir resolver, ele leva o assunto para a Assembleia. A Assembleia resolve. É a melhor forma de solução para qualquer conflito, é a Assembleia. Inclusive, dando ao condômino a possibilidade, a oportunidade dele se defender e se explicar. E talvez até corrigir o que está podendo gerar uma multa, etc. e tal. E cabe ao síndico também mostrar ao condômino, olha, você está descumprindo, e mostra a convenção, mostra o Código Civil, vamos resolver isso de uma forma pacífica? Vamos. O condômino provavelmente vai aceitar, desde que ele saiba que ele está descumprindo alguma regra, porque ele sabe que a partir do momento que ele vive num condomínio, ele se sujeita a algumas regras, que estão lá decididas por 2/3 dos condôminos, que é válida para todos. Bom, o artigo 1337 diz que o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente, vamos prestar atenção aqui, reiteradamente é diversas vezes, várias vezes, com os deveres perante o condomínio, poderá, por deliberação de 3/4, essa multa não pode ser ministrada pelo síndico de forma nenhuma, a não ser que seja determinada pela Assembleia e pela deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais. Nos 2 casos aqui, fala em 5 vezes o valor, mas isso não significa que é desse valor que deve ser aplicada a multa. É pelo valor que estiver na convenção ou pelo valor que a Assembleia determinar. Uma cota condominial, 50% da cota, 2 cotas condominiais, não importa, depende da gravidade da falta e a reiteração. Ou seja, não é na primeira vez que a pessoa descumpre aquela regra, é que ela vai receber a multa. E não é o síndico também que determina quando é que é considerado um comportamento reiterado. É a Assembleia ou a Convenção. Então, por exemplo, uma das coisas que é obrigação do condomínio, os deveres, contribuir com as despesas do condomínio. Então, se ele deixa de contribuir com as despesas, sei lá, por exemplo, ele paga 3 meses, aí ele vai pagar 1, aí ele paga 3 meses de novo, paga 1. De repente, a Assembleia ou a Convenção pode determinar que esse comportamento, 3, aí paga 1, deixa 3, paga 1, é comportamento reiterado e pode estabelecer a multa nesse caso. Mas mesmo assim, ela vai ter que ser deliberada por 3/4 dos condôminos restantes. E se for estabelecida uma forma para um condômino, será válida para todos os condôminos igualmente, sem nenhuma diferença,
sem nenhuma discriminação ou sem imputar em uma forma diferente do que foi imputado ao outro. Mas, novamente eu reforço, cabe ao síndico dirimir conflitos, cabe ao síndico levar à assembleia para que o condômino diga o porquê está fazendo aquilo, porquê está deixando de pagar. Pode ser que exista uma razão muito forte e quem vai decidir a assembleia por quanto tempo, inclusive, vai suportar ou aguardar ou vai fazer um acordo para que vá ocorrendo o pagamento de uma forma mais leve para contribuir com a coletividade. E o que for decidido para todos terão o mesmo direito. Isso é muito importante que se frise. E o parágrafo único diz que o condômino, que também por seu comportamento reiterado antissocial e gere incompatibilidade de convivência, poderá ser constrangido a pagar o décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais. Isso aqui é até o décuplo. Não é necessário que seja aplicada a multa nesse valor. Quem decide é o que está na convenção ou o que a Assembleia decide. E aqui diz que até a ulterior deliberação da Assembleia. Isso é meio contraditório, porque do jeito que está esse parágrafo, indica que o síndico pode aplicar a multa desde que cumprido aqui o estabelecido como comportamento reiterado, mas ele tem que convocar uma assembleia para deliberar. E se a assembleia disser que aquela multa é irregular ou que ele exagerou e que não querem que aplique aquela multa, ele devolve o dinheiro? Então, a minha simples opinião é de que, neste caso, faça-se uma assembleia, dá-se o direito ao condômino de se justificar ou se defender, se comprometer a não fazer mais, e estabelece-se ou não a multa, ou estabelece, olha, infelizmente, se você fizer de novo, aí sim nós aplicaremos a multa, que a partir de hoje vai ser de tal valor, e se existir para terá de ser a mesma para todos, sem nenhuma diferença. Aí diz aqui, no artigo 1348, diz que compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento e as determinações da Assembleia. Então, cabe ao síndico cumprir a legislação, cabe ao síndico cumprir as formas de aplicação de multa e as deliberações da Assembleia. Se a Assembleia determinou que comportamento reiterado para uma coisa ou para outra é desta forma, o síndico tem que cumprir aquilo, ele não pode ultrapassar isso, porque ele não é uma autoridade independente. Ele depende do que determina a convenção, a legislação e a Assembleia. E a Assembleia, determinando alguma coisa, determinando alguma forma de um comportamento ou de como ele atuará, ele está submetido a essa forma de aplicação das normas do condomínio. Ele não tem nenhum direito, nem autonomia para estabelecer regras próprias. Ele faz cumprir o que é determinado. Uma outra coisa que eu quero destacar, cobrar, que é o inciso 7, cobrar dos condôminos as contribuições, bem como impor as multas devidas, apenas para reforçar. Cobrar dos condôminos é uma obrigação, porque as pessoas têm a obrigação de pagar o condomínio. Mas, por um acaso, se for aplicar a multa estabelecida aqui no artigo 1337 do condômino que descumpre reiteradamente, novamente, os deveres, que um deles é o pagamento do condomínio, ele vai ter que seguir o que foi estabelecido na convenção ou pela Assembleia. E impor as multas também da mesma forma, o que estabelece a legislação, a convenção ou a Assembleia. E aí eu quero destacar o seguinte. Da Constituição Federal, o artigo 5º, como sempre eu venho dizendo, que aqui está errado, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Aqui eu acho que colou aqui sem querer. Isso é aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, inclusive de expressão, e a igualdade, ou seja, todos devem ser tratados da mesma forma, tanto pelo Estado como pelos seus similares, os cidadãos civis, e o síndico é um cidadão civil eleito para representar os outros condôminos.
E eu quero dar destaque a isto. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, se você tem assuntos para expor numa assembleia, faça-o. Não o faça nos corredores. Não provoque um clima de fofocas, de intrigas. Faça as suas colocações em assembleia sempre. Se você conhece irregularidades, tem provas documentais, tem provas pelos balancetes que você recebe, exponha sempre na assembleia. Tanto administração irregular, como contratações irregulares, como desvios de verba, qualquer coisa. Exponha na assembleia de forma neutra, sem ofender ninguém. Essa é a forma correta de se agir em coletividade. Você expõe para a assembleia e a assembleia vai decidir o que fazer com aquele assunto ou com aquela informação. Tá certo? Não deixe de colocar, de se manifestar nunca. É um direito que cabe a você. Me pediram também, me perguntaram se eu já fui multada em condomínio. Já fui. E vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre as multas que eu levei, não em um, em mais de um condomínio, e vou colocar as razões. Para que seja conhecido quando uma pessoa fala e é perseguida, mas ela não deve deixar de falar, ela não deve deixar de se expor. E também vou falar como eu me defendi, como estou me defendendo ainda de uma multa, para que fique claro para as pessoas que esse é um direito de falar, de se expor e um direito, inclusive, de se defender. E, claro, é um direito de todo mundo processar o outro. Tudo bem, aí você tem o direito de se defender. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É uma surpresa para mim ter passado de 1000 visualizações em apenas 1 mês e meio de canal. Isso eu devo a vocês. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.